Olá, galera! Vamos para mais uma aula de hoje e o nosso tema de hoje é ortografia. Nós vamos trabalhar o emprego dos porquês, mas e mais, onde, aonde, a e a. Nós já vimos isso numa aula anterior, mas vamos repetir hoje. Muito bem, vamos começar pelos porquês. São 4 os tipos de porquê. Nós vamos vê-los agora. Porquê separado e sem acento. Isso aqui, gente, é para você nunca mais errar o emprego dos porquês, tá? É importante, é muito importante você saber utilizar cada um deles, principalmente quando você for escrever, quando você for fazer uma dissertação, ou qualquer outro tipo de produção textual, você precisa saber empregar corretamente a forma escrita de cada um dos porquês. Então, o primeiro porquê que nós vamos ver é o porquê separado e sem acento. Como é que ele se apresenta? Ele vem no início de frase interrogativa. Por exemplo, por que você está chorando? Foi o exemplo que eu coloquei aqui para você. Por que você não está prestando atenção na aula? Também é separado e sem acento. Por quê? Porque ele está iniciando uma frase interrogativa. Sempre que você inicia uma frase interrogativa, você vai empregar o porquê separado e sem acento. Mas você também pode usá-lo no meio de uma frase com perguntas indiretas, tá? Vamos observar. Não sei por que ele mentiu. É uma pergunta indireta. Por isso, nós vamos colocar nessa frase um ponto final. Em perguntas indiretas, utilizamos o ponto final. As ruas por que passamos eram sujas. Como assim, professora? Esse porquê, ele pode ser substituindo também pela qual ou pelas quais. Olha, as ruas pelas quais passamos eram sujas. Se eu puder fazer isso, se eu puder modificar a palavra pela qual ou pelas quais, então usaremos o porquê separado e sem acento. Porquê junto é uma conjunção. Nós já aprendemos isso agora nas semanas anteriores. Uma conjunção explicativa, né? E, portanto, ela tem função de ligar orações. É sempre usada no meio de frase. Não fui à festa porque choveu. Não fui à festa pois choveu. Conjunções explicativas. Então, quando eu for explicar alguma coisa, o meu porquê será junto, sem acento. Porquê junto com acento. Este porquê é um substantivo. Por que é um substantivo? Porque ele vai sempre vir acompanhado de um artigo, ou definido ou indefinido. E geralmente usado no meio de frases também. Explique o porquê de tanto desânimo. Me diga o porquê de sua falta na semana passada. Me diga o porquê de você não ter se saído bem na prova. Então, olha, sempre o porquê junto com acento, ele vai estar no meio da frase e sempre vai vir um artigo definido ou um artigo indefinido junto com essa palavra. Não tem como errar. Agora nós vamos ver o porquê separado e com acento. Este porquê é utilizado em frases interrogativas. Ele vai aparecer sempre no final da frase ou sozinho. Não veio à aula por quê? Você faltou todas as aulas da semana passada. Por quê? Então, olha, em ambos os exemplos, ele apareceu separado e com acento. No primeiro exemplo, ele terminou a frase interrogativa. Então, ele está lá no final da frase, seguido de um ponto de interrogação. No segundo exemplo, tratava-se de um diálogo e aí nós colocamos ele sozinho, iniciando um outro período.
Vejamos agora o emprego de a ou a, do verbo haver. Primeiro exemplo, a gente vai trabalhar o a sem acento, que pode ser um artigo, um pronome oblíquo ou até uma preposição. Nesse caso, ele não recebe acento. Vamos ver o indicativo. Comprei a caneta na padaria, na papelaria. Esse primeiro a, ele está acompanhando a caneta. Caneta é um substantivo, portanto, esse a é um artigo. Segundo exemplo, comprei-a na papelaria. Comprei o quê? A caneta. Eu não quis repetir a palavra caneta, então eu substituí o substantivo pelo pronome oblíquo a. Comprei-a na papelaria. No terceiro exemplo, o a funciona como preposição. Ele está acompanhando um verbo no caso. A partir de hoje, não como mais doces. Esse a é uma preposição. Ainda trabalhando o a sem acento, ele pode ser indicativo de tempo futuro. Exemplo, nosso avião parte daqui a 2 horas. Nossas aulas presenciais terão início daqui a mais ou menos 2 semanas. Isso é desejo, viu, gente? Não sei se isso vai acontecer. Então, quando indicar tempo futuro, nós vamos utilizar o a sem acento, tá? O a de artigo, indicativo de tempo futuro. A é aquele azinho com a crase, com o acento de crase, né? O que quer dizer? O acento não se chama crase, tá? Crase quer dizer fusão de 2 letras, de 2 as no caso. Fusão da preposição a mais o artigo a. E aí nós vamos chegar no a. E a gente pronuncia a mesmo, viu, gente? Fui à feira. É o mesmo que fui para a feira. Quando você puder colocar para a, sempre que você tiver um a e você pensar assim, será que tem crase ou não? Coloque a palavrinha para. Se der certo, fui para a feira. Tem crase. Por exemplo, fui à missa. Fui à escola. Em ambos os casos, a gente pode falar assim. Fui para a missa, fui para a escola. E por último, nós temos o a com H e acento, derivado do verbo haver. Nesse caso, esse a indica tempo passado ou ainda apresenta sentido de existir. Olha os exemplos que eu coloquei. Há dias não o vejo. Há muito tempo ele partiu. Moro aqui há mais de 20 anos. Então, todos os exemplos que eu citei agora, eles indicam um tempo que já passou, lá atrás. O segundo exemplo que eu coloquei, utilizando o verbo haver, o a, com H e acento, há pessoas dormindo na rua. Existem pessoas dormindo na rua? Existem. Então, aí, o verbo haver está com sentido de existir. Há um lindo jardim na escola. Existe um lindo jardim na escola. Não tem como confundir, gente. São bastante detalhes, mas muito fáceis de você distinguir um do outro, tá? É questão de treino e de observação. Quando chegarmos nos exercícios, você vai ver como você vai tirar de letra. Bom, vamos passar para o próximo slide. Onde e aonde? Onde, gente? E aonde são palavras que confundem bastante. E nós não podemos cometer essa confusão, principalmente quando estivermos escrevendo, tá? Na oralidade também é importante você fazer o emprego correto das 2 palavras. E é muito simples essa situação. Onde nós vamos utilizar com verbos de sentido estático. E aonde nós vamos utilizar com verbos de sentido em movimento. Exemplo,
Onde você está? Onde você mora? É uma situação fixa, sem movimento. Você está parado. Onde é a sua casa? Onde você mora? Está parado o lugar onde você mora, onde é a sua casa. Então, nós utilizamos a palavrinha onde. Aonde? Verbos que expressam movimento. Aonde você vai? Esse a que vem antes de aonde, gente, é a preposição que o verbo ir exige. Quem vai, vai a algum lugar, né? Por isso nós colocamos esse a antes da palavra onde. Aonde você vai? Aonde você quer chegar? Nunca mais você vai errar isso. E antes de eu me despedir de vocês aqui, tem ainda o emprego de mas e mais, que eu esqueci de colocar aqui nos nossos slides. Mas é uma conjunção adversativa que você já aprendeu. A função dela é uma função de oposição, né? E mais dá a ideia de quantidade, é um advérbio. Então, nós precisamos saber fazer o emprego correto das duas palavras. Estude mais. Quero mais açúcar no café. Mentira, estou fugindo do açúcar. Então, mais nós vamos utilizar com ideia de quantidade. E o mas com ideia de oposição. Por exemplo, estudou muito, mas não teve êxito na prova. Estudou muito, mas tirou nota baixa. No sentido de oposição às preposições que nós aprendemos. Por hoje é só, galera. Realizem os exercícios. Tem bastante exercício. Façam os exercícios e na próxima aula faremos a correção. Um beijo em todos, um abraço apertado e bom final de semana a todos.